Pensem comigo no seguinte: o que é o Brasil? A gente pode dizer que o Brasil ele é uma vasta extensão de terra, localizado em uma vasta extensão de terra que a gente conhece como América do Sul, e que esse país ele é banhado pelo Oceano Atlântico e que ele está em um planeta chamado Terra. Mas isso é uma análise muito simples e muito superficial do que realmente faz um processo de identidade de um país, o que a gente conhece hoje como Brasil. Na verdade, que o Brasil ele é composto pelo carnaval, pelo samba, pelo futebol, por outras formas de música, uma rica gastronomia, paisagens exuberantes como Cristo Redentor, Floresta Amazônica, as chapadas que tem nesse país, e até mesmo é marcado pela política, pela economia e pela história que foi se desenvolvendo e que faz com que o Brasil seja o que ele é hoje. Então, note que a identidade de um país, assim como de outros países, ele é composto por um conjunto de costumes e valores que nós atribuímos como cultura. Então, a gente pode notar que essas duas coisas, a identidade e a cultura, estão intrinsecamente ligados. E não só o Brasil tem uma identidade, assim como uma empresa tem uma identidade, uma outra sociedade tem uma identidade, assim como nós, eu e você que está me assistindo, tem uma identidade. E isso se deve graças à própria cultura. Mas não é só essas coisas que compõem a identidade. A gente pode dizer que a cultura ela se desenvolveu a partir de um processo que foi construído há muitos e muitos anos atrás, que foi devido a uma troca de informações, que hoje a gente conhece como comunicação e linguagem. Então, voltando de muitos tempos atrás, de acordo com cientistas, pesquisadores, arqueólogos, nós partimos de uma comunicação muito diferente do que a gente conhece hoje, que é conhecida como pintura rupestre, que as pessoas elas escreviam na parede e de acordo com o cotidiano que elas viviam, para simbolizar uma troca de informações, e que depois a gente conseguiu fazer som, e esse som se tornou letras, que nesse conjunto de letras se tornaram palavras, que nessas palavras, um conjunto de palavras se tornaram frases, que dessas frases se tornaram uma troca de informação entre uma pessoa e outra. Assim como eu estou transmitindo informação para vocês que estão me assistindo, vocês apontam, por exemplo, o dedo para baixo para o cachorro ele entender que é para ele ficar sentado. Então, a comunicação, a linguagem, ela é uma troca de informações entre um ser e outro. Mas diferente de outros animais, até mesmo como Aristóteles diz, o ser humano ele é o único animal político, mas não no sentido de política como a gente conhece hoje, mas no sentido de trocas de informações complexas, que faz com que a gente consiga desenvolver uma certa civilidade, uma sociabilidade, como a gente pode construir amizades, relacionamentos. E que isso vai identificando, vai fazendo com que uma pessoa influencie a outra. Então é muito diferente dos animais. E nessa troca de informações, nessa influência que um ser humano tem sobre o outro, faz com que surjam valores, crenças e costumes que, num conjunto maior de pessoas, essa cultura está ligada à identidade de uma sociedade. Então a gente consegue perceber que a cultura, a identidade e a linguagem, elas estão intrinsecamente ligadas, em que uma forma meio que paradoxal. Mas então note que a cultura, a identidade e a linguagem de um povo ou de um grupo de pessoas, eles estão ligados entre eles. Mas o quão ligados esses três estão? Olá, seja muito bem-vindo a mais um trabalho de língua portuguesa, linguagens e suas identificações. Bom, como jovem, não tem um minuto de paz sequer, então vamos começar esse vídeo, ou melhor, continuar esse vídeo como se fosse um vlog da rotina de um estudante que não tem paz um segundo. Então vamos entender as seguintes etapas. Linguagem, identificação e cultura. É impossível falarmos sobre linguagem e identificação sem cultura. Como dizia Aristóteles, um velho e amigo então tão distante, o homem
é o único animal político, pois ele é o único que tem o poder da palavra. Se nós entendermos que a cultura é um complexo de costumes que há em uma sociedade ou uma civilização, nós conseguimos entender que assim como o ser humano ele é moldado, desenvolvido e entra em evolução, a língua também não tem mudanças alguma em relação. Vamos dar um exemplo. Estamos em determinado grupo na escola, ou no serviço, ou na faculdade, onde quer que estejamos. Socializamos com 5 indivíduos do nosso grupo social ali em relação, por exemplo, ao grupo de trabalho. Quando voltamos para casa e socializamos com a família, o nosso meio de comunicação é totalmente alterado. Um exemplo, vamos falar com nossos amigos tipo: "E aí, mano, fala colega, tudo bom com você? E aí, rapaziada, como é que vocês estão?" Quando a gente chega em casa, nós já temos um senso de respeito perante a nossa família, sempre servindo como senhor, senhora, como você está. O modo da língua altera, porque há um meio de socialização. Então, se entendermos que o meio social que impera culturas diferentes modifica na nossa língua, estamos tendo um complexo de adaptação linguística perante a nossa pessoa. A língua envolve todas as ações e pensamentos humanos e possibilita ao indivíduo exercer influências ou ser influenciado pelo outro, desempenhar seu papel social na sociedade, relacionar-se com os demais, participar na construção de conhecimentos e da cultura. Enfim, permite-lhe se constituir como ser social, político e ideológico. Daí reconhecemos ser a palavra conforme Bakhtin, o fenômeno ideológico por excelência, o modo mais puro e sensível de relação social, dado esse poder que ela possui de encantar, influenciar, conduzir, seduzir, reprimir e entre outros. Bom, se analisarmos, a nossa história ela é fruto de calçar o sapato do outro. Lógico, das pessoas que vieram antes de nós. É isso que nos transforma em ser quem nós somos. Ou seja, a nossa família carrega uma cultura, uma questão linguística, e a partir do momento em que a gente calça os sapatos de tal, a gente carrega consigo aquela cultura de anos, aprendendo muito ainda, mas carrega. Mas afinal, o que envolve a cultura? A cultura envolve tudo aquilo que sentimos, aquilo que vivemos e como que vivemos aquilo, os nossos sentimentos, a forma como socializamos. Isso é a cultura linguística. Isso quer dizer que todos os indivíduos, enquanto seres sociais integrados a uma comunidade social, são suscetíveis a mudanças de ponto de vista, a identificação e desidentificação, a contradições, enfim. Ninguém consegue manter-se fiel a apenas um conjunto de ideias e princípios. Haja visto conviver em um mundo marcado pela pluralidade, pela fragmentação e pela movência. Não há mais uma identidade única, mas uma rede de conexão, uma rede da qual cada indivíduo faz parte. Bom, qual a relação entre língua e identidade para vocês? Para Marcos Wagner, linguista e escritor brasileiro, a linguagem é algo muito amplo. Como ele mesmo disse, abre aspas, nenhum gesto humano é neutro, ingênuo ou vazio de sentido. Cabe justamente à nossa capacidade de linguagem interpretar o sentido aplicado em cada manifestação de outros membros da nossa espécie. Ou seja, a cultura, identidade e língua são 3 pilares que se conectam. Para termos uma cultura e desenvolvermos uma língua, no passado era necessária de uma identificação. Portanto, através da cultura e da linguagem, ocorre a formação da identidade de um indivíduo ou até mesmo de um povo. Então, quando eu digo que esses 3 pilares são interligados, é justamente por serem dependentes um do outro, de modo que o fato de escolhermos uma palavra ao invés de outra já diz muito sobre o contexto que estamos inseridos. São uma série de variações ao usarmos nossa linguagem, mas vai muito além da comunicação. Essa linguagem vai refletir sobre muitos traços da nossa identidade e da nossa cultura. Podemos analisar a identidade e a diferença como sendo produtos ou criações sociais e culturais. Assim, elas necessitam ser continuamente produzidas.
elas são produzidas por meio de atos da linguagem, ou seja, se analisarmos a identidade brasileira, ela é produzida pela linguagem, definindo-a como sendo diferente de outras identidades. É importante ressaltar que afirmar a identidade implica demarcar fronteiras, isto é, passo a incluir e excluir. No instante que posso afirmar que eu sou, também significa que passo a afirmar que eu não sou. E como você identifica o papel da linguagem dentro da formação da identidade de um povo? De acordo com Marcos Wagner, a língua é fundamental para a identidade individual e coletiva. Faz parte da gente, faz com que a pessoa se reconheça como pertencente a uma comunidade ou tradição cultural. Ele continua: eu costumo dizer que somos feitos de carne, ossos e linguagem. Isso destaca a conexão íntima entre a identidade de uma sociedade, sua cultura e linguagem que a sustenta. Todas moldadas por experiências compartilhadas. Esses componentes moldam nossa visão e identificação com o mundo ao nosso redor e de quem é o Brasil.